No âmbito das regras de localização das operações em sede de IVA, especialmente para as chamadas prestações de serviços, existem duas regras gerais de localização. Uma aplicada a operações business to business e outra aplicada a operações business to consumer. Vamos ver essas duas regras gerais e alguns exemplos práticos de aplicação. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou contabilista certificado e economista. Sou também formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos nas áreas de contabilidade, fiscalidade, finanças, gestão financeira e gestão empresarial. Vamos então ver as duas regras gerais da localização das prestações de serviços. Artigo 6º, número 6 do Código do IVA. As duas regras gerais. Quando estamos perante uma operação business to business, em que o adquirente do serviço é sujeito passivo, isto porque o prestador sê-lo-á sempre. Ah, Quando o adquirente dos serviços é um sujeito passivo de IVA, as operações são localizadas no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal. Isto na base do artigo 6º, número 6, alinhado ao Código do IVA, e o artigo 44 da Diretiva IVA. Se estivermos perante uma operação business to consumer, ou seja, em que o adquirente não é sujeito passivo, quando o adquirente dos serviços é uma pessoa que não seja sujeito passivo de IVA, portanto um particular, as operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços. Aqui é o artigo 6º, número 6, a linha B do Código do IVA, que corresponde ao artigo 45 da Diretiva IVA. Estas são as duas regras gerais. O artigo 6º depois contempla um conjunto amplo de exceções. Mas, começando pelas regras gerais. Um primeiro exemplo. Uma questão business to business. A nossa empresa, a XYZ, prestador de serviços, sujeito passivo, naturalmente, presta serviços a um sujeito passivo de outro Estado-membro. Por exemplo, uma empresa portuguesa presta um serviço a uma empresa espanhola. Então, estamos efetivamente numa operação business to business. O adquirente, a empresa espanhola, é sujeito passivo. Naturalmente, o prestador é um sujeito passivo. O adquirente, por exemplo, aqui neste exemplo, será uma empresa italiana, é um sujeito passivo de IVA em Itália. O serviço em concreto é um serviço de consultoria e o valor do serviço 1.000 euros. Portanto, vamos aplicar a regra geral do artigo 6º, número 6, alinhado ao Código do IVA. Esta operação é localizada na sede do adquirente, neste caso em Itália. Portanto, se fosse uma empresa espanhola, seria localizada em Espanha. Se fosse uma empresa francesa, seria localizada em Espanha. Localizar uma operação significa determinar em que Estado-membro é feito o respectivo pagamento do IVA. E, portanto, se a operação é localizada em Espanha, o IVA tem que ser pago em Espanha, à taxa ou às taxas de Espanha. Se a operação é localizada em Itália, como é este exemplo, o IVA tem que ser pago em Itália às taxas que Itália pratica. E aqui aplica-se depois, lá em Itália, a inversão do sujeito passivo. Ou seja, vai ser o adquirente, sujeito passivo de IVA em Itália, devidamente registado na autoridade tributária de Itália, que lá irá pagar o imposto sobre este serviço e, portanto, será depois feito na sua própria declaração periódica de IVA a empresa portuguesa, neste caso concreto, sendo o prestador, a empresa portuguesa apenas terá de faturar
este serviço sem IVA, devendo na fatura constar a menção IVA autoliquidação, para que o cliente italiano proceda à liquidação de IVA em Itália, através do mecanismo de inversão do sujeito passivo ou denominado reverse charge. Como é que a empresa portuguesa, aqui o prestador, vai reconhecer esta operação? Muito simples, portanto, debita à conta 21 clientes, conta corrente, o nosso cliente de Itália, por 1000 euros, e depois credita a conta 72, prestações de serviços, pelo mesmo valor de 1000 euros. Portanto, em termos contabilísticos, é muito simples. Do ponto de vista da declaração periódica do IVA, a nossa empresa, a tal XYZ, vai ter de declarar na declaração periódica do IVA esta operação no campo 7. E, portanto, isto é uma prestação de serviços que é declarada no campo 7, logicamente que não paga IVA em Portugal, a operação é localizada em Itália, portanto não tem qualquer correspondência em IVA a favor do nosso Estado, portanto é apenas declarativo no campo 7, mas depois envolve também envolve o preenchimento da declaração recapitulativa do IVA. Portanto, esta operação obriga-se também ao preenchimento da declaração recapitulativa. Ou seja, declaração recapitulativa será depois uma operação do tipo 5, ou seja, prestações de serviços. Vamos ter de lá identificar o número fiscal do nosso cliente italiano e o respectivo valor de 1000 euros, sendo uma operação tipo 5, prestação de serviços. Agora, um segundo exemplo de operação business to business. Mas vamos fazer agora a empresa aqui de Portugal, o adquirente. Ou seja, a XYZ adquire serviços a um sujeito passivo de outro Estado-membro. Por exemplo, considerando agora que o prestador é uma empresa italiana, é sujeito passivo de IVA em Itália, claro está. O adquirente somos nós, que também somos um sujeito passivo. Portanto, é uma operação business to business. O serviço é um serviço de consultoria. Portanto, não estando abrangido por qualquer exceção, aplicamos diretamente a regra geral. A operação é tributada em Portugal, considera-se a operação localizada em Portugal e, portanto, a empresa recebe a fatura do prestador do serviço italiano e vamos ser nós, aqui em Portugal, e nós somos adquirente, que vamos ter de liquidar e entregar o imposto ao Estado português. E, portanto, quando o próprio adquirente entrega no seu Estado o IVA, estamos a falar de reverse charge, ou de inversão do sujeito passivo. E é isso que nós temos de fazer. E, portanto, nós vamos ter de entregar ao Estado português 23% dos 1000 euros do serviço, a taxa que se aplica aqui em Portugal, porque a operação é localizada em Portugal. E a XYZ tem que autoliquidar o imposto. Do ponto de vista do reconhecimento contabilístico, portanto, vamos debitar a conta 62, fornecimentos e serviços externos, nomeadamente os trabalhos especializados, 1000 euros. Vamos liquidar o IVA, o processo de autoliquidação, reverse charge, 230 euros, e simultaneamente, porque este serviço assim o permite, vamos também proceder à dedução do imposto hora suportado. E, portanto, trata-se de um IVA dedutível de 230. No fundo, liquidamos e simultaneamente deduzimos. Temos também de creditar o fornecedor pelos 1000 euros, para depois procedermos ao reconhecimento do pagamento ao fornecedor, em que na altura a conta agora creditada será debitada por contrapartida de depósitos bancários. Em termos declarativos, na declaração periódica do IVA, preenchendo a declaração periódica do IVA, a base do serviço, 1000 euros, é declarado no campo número 16.
onde se declaram as prestações de serviços efetuadas por sujeitos passivos de outros Estados-membros, cujo imposto foi declarado pelo declarante. Ou seja, inversão de sujeito passivo. No campo 16 colocamos os 1000 euros. No campo 17, o IVA efetivamente que temos de entregar ao Estado português, IVA é imposto do Estado, 17, 230. E porque se trata de um IVA que nos permite efetivamente deduzir, portanto, trata-se de um serviço cujo IVA é dedutível, a dedução é feita no campo 24 por 230 euros, porque estamos aqui a falar de um serviço e, portanto, o campo 24 serve efetivamente para a dedução do IVA suportado e considerado dedutível de prestações de serviços. Portanto, no fundo, liquidamos e deduzimos simultaneamente IVA e, claro, deduzimos se tivermos direito à dedução integral e aqui tivemos. Agora, um exemplo 3 de uma operação business to consumer, ou seja, a nossa empresa, a XYZ, vai prestar serviços, mas vai prestar serviços a um particular de um outro Estado-membro, ou seja, a um não sujeito passivo. Nós somos o prestador, o adquirente é um particular francês, não é um sujeito passivo de IVA. Nós estamos-lhe a prestar igualmente um serviço de consultoria no valor de 1000 euros e aqui aplica-se aquela regra geral, portanto, não havendo aqui a exceção a aplicar, aplica-se a regra geral do artigo 6º, número 6, a linha B, em que a operação business to consumer é localizada na sede do prestador, no caso concreto, a localização é em Portugal e, portanto, nós simplesmente temos que emitir uma fatura com IVA à taxa de 23%. E, do ponto de vista declarativo e contabilístico, em primeiro lugar, contabilizar a operação, debitamos o nosso cliente por 1.230 euros, portanto, base mais IVA, creditamos prestações de serviços por 1000 euros, rendimento, 1000 euros, e temos IVA liquidado de 230. E, portanto, dirigimos os valores à declaração periódica do IVA, colocando no campo 3 a base tributável dos 1000 euros e no campo 4 o IVA a favor do Estado de 230. Agora, uma operação business to business, em que ambos os sujeitos passivos são nacionais, mas o serviço é executado no estrangeiro. Imaginemos então, ou consideremos um prestador, nós, a nossa empresa XYZ Limitada, sujeito passivo de IVA, adquirente também uma empresa portuguesa, também sujeito passivo de IVA, mas em Portugal, estamos numa operação business to business, em que o serviço é o transporte de bens de Espanha para a França, no valor de 2000 euros. Ora, a localização desta operação segue a regra geral. Ela é localizada na sede do adquirente. E, portanto, esta operação é localizada em Portugal, porque o adquirente é uma empresa portuguesa. E, portanto, sendo a localização em Portugal, a empresa XYZ vai ter que emitir fatura, liquidando o IVA à taxa nacional e, portanto, a operação sendo localizada em Portugal. Quanto à declaração e quanto à contabilização, debitamos a conta 21 clientes conta corrente pelos 2.460, serviço mais IVA. Creditamos o rédito da operação, prestações de serviços, conta 72, 2.000 e o IVA liquidado de 460 euros. Portanto, o local físico onde o transporte ocorre aqui não é relevante. Como ambos os intervenientes têm sede em território nacional, a operação localiza-se em Portugal e não se aplica aqui a inversão do sujeito passivo. E, consequentemente, do ponto de vista da declaração periódica do IVA, a base para o campo 3, 2000, e o IVA liquidado para o campo 4, portanto, os 460
60 euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.